Ok, a gente iniciou tratando de falar um pouquinho sobre o caminho na parte um. Então, no vídeo anterior, a gente falou da parte um, agora a gente vai falar da parte 2, que é o vídeo do caminho. A gente vai entrar na questão do conceito de absurdo do caminho. Então, a gente viu na aula anterior que o título da aula era Deus um absurdo, só que não deu tempo de abarcar esse conceito. Iniciamos com um vídeo de Jean-Paul Sartre e Camus, falando um pouquinho das concepções. Isso é um filme, apresentei para vocês o filme, e a gente vai dar continuidade. Nós paramos justamente quando a gente ia começar a tratar do conceito de absurdo. Então, já tivemos aqui uma caminhada, falamos sobre Kierkegaard, porque a gente precisa entender Kierkegaard. Nós temos 3 aulas de Kierkegaard, mas essa revisão era necessária para entender a concepção de Camus. Então, a gente está pagando esse pedágio com Kierkegaard para poder entender o Camus. Fala um pouquinho sobre essa questão, como é que o Kierkegaard aborda a questão do Platão e também do cristianismo. E entrar. Você vai encontrar, quando você for ler o Camus, alguns tratando o conceito como absurdo. Então, o conceito de Camus, o conceito de absurdo. O próprio Camus, ele muitas vezes não se refere ou não gosta de que seja chamado de existencialista. Ele muitas vezes solicita que chamem ele de o filósofo do absurdo. Ou você pode encontrar também o absurdismo, que quer dizer a mesma coisa, só uma variante da mesma categoria em Camus. Então, nós vamos entrar nesse conceito agora, e para isso, eu vou colocar aqui em tela o que seria esse conceito de absurdo em Camus. Então, o Camus, ele vai pensar a existência não nessa concepção de transcendência. Então, pensar a existência é pensar a condição do indivíduo, o que esse indivíduo tem de estar no mundo, de viver em uma condição que é um absurdo. Então, você não vai encontrar você vai encontrar uma crítica do Camus. Eu vou colocar aqui a outros filósofos que seriam nem. Porque para o Camus não se pode criar nenhuma narrativa de explicação teleológica e nem uma narrativa de ordem teológica, nem teleológica e nem teológica. A palavra teologia quer dizer finalidade. Então o caminho vai dizer assim, ó, o mundo não tem uma finalidade. O mundo não caminha para... É um processo que caminha... vou pegar aqui o Hegel, que caminha... o Geisten, que é o espírito, conduz a história, conduz o mundo em processos que são de contínuos acúmulos e etc. E esse espírito, ele é um espírito que está em tudo, em todos, e ele se manifesta. O Camus vai dizer, olha, essa concepção teleológica, ou seja, com finalidade, que acredita que a história tem uma finalidade, ela não consegue abarcar e nem explicar o mundo. Da mesma forma, uma explicação teológica, ou seja, teo quer dizer Deus, um estudo divino para poder explicar a realidade, também não consegue abarcar a questão da explicação do mundo. Vamos pegar aqui o Aristóteles para a gente entender essa crítica do caminho. O Aristóteles, ao estudar, a gente não vai poder voltar muito, mas o Aristóteles,
ao estudar o mundo antigo, ele vai catalogar, enfim, em gênero, e ele vai fazer uma série de categorias para poder classificar. No geral, seriam 10, a gente pode, em outro momento aqui, fazer uma revisão, mas não agora. E ele vai dizer que todas as coisas estão em movimento. E esse movimento faz com que uma coisa movimente a outra. Só que se o Aristóteles fosse procurar aquele motor que movimenta o outro, ele ia regredir até o infinito. Então, existe, para que um motor possa se movimentar, existe outro motor, e assim sucessivamente. Até ele chega na explicação de que existe um motor que não é movido por nenhum motor, porque ele é o primeiro motor. Esse primeiro motor, ele simplesmente move os demais. Mas ele sempre existiu, porque se ele não existisse, teria que haver outro antes dele. E esse primeiro motor, Aristóteles dá o nome de Deus. Não, lembrando que Aristóteles está falando de Deus cristão. Depois, utilizar essa concepção aristotélica lá na Idade Média para dizer que esse Deus, ou essa concepção que Aristóteles tem de Deus, fizeram uma revisão e cristianizaram o conceito aristotélico. Mas Aristóteles aqui está dizendo de um motor que ele movimenta todos os outros motores. E por isso ficou chamado como primeiro motor. O Camus está dizendo que, desde a antiguidade, é comum aos homens procurar explicações para justificar a vida. Então, exemplo, se você for aqui no Platão, vai ser esse mundo duplicado. Se você for no Aristóteles, vai ser o primeiro motor. Se você for na Idade Média, vai ser Deus, com algumas modificações de filósofo para filósofo, porque na abordagem cada filósofo vai explicar de uma forma, mas no geral é Deus. Se você pegar aqui o iluminismo, você vai ter a razão. Então, o que o Camus está dizendo? A gente sempre tenta justificar e explicar o mundo, mas o mundo não tem explicação, o mundo é apenas o mundo. Professor, você está dizendo que o mundo é mau, que o mundo é bom? Não, não. O Camus não está dizendo nem que o mundo é mau, nem que o mundo é bom. O mundo é o mundo. Você está fazendo esse curso aqui, ou melhor, você que já passou por uma graduação, vamos supor que você já passou por uma graduação, e você vai depois passar por um mestrado, por um doutorado, e acredita que vai publicar vários livros, mas você vai passando em frente a uma construção, cai uma viga na sua cabeça. E as pessoas vão no seu velório e dizem bem assim, foi porque Deus quis, tá vendo? Quando é hora da pessoa, a pessoa simplesmente morre. O que o Camus está dizendo, não. O mundo não é bom nem ruim, isso foi algo que aconteceu, mas que não tem uma explicação no mundo. Você vai dizer bem assim, mas eu sofro demais nessa vida. Não, não é isso. Para, por exemplo, quando a gente vê uma pessoa sofrendo demais, a gente fala, poxa, mas fulano é tão gente boa, mas ela sofre muito. O Camus vai dizer, não tem nada a ver, porque é a vida que está... eu estou passando por... Não está passando por prova nenhuma. E é isso que é absurdo em Camus. Por quê? É essa tentativa do ser humano explicar ou tentar encontrar justificativa para explicar de forma racional o mundo. Como se o mundo tivesse um espírito, um gás que fosse para frente, ou um motor ou um primeiro motor, ou tivesse um mundo espiritual que influencia no mundo material,
ou como se tivesse uma vontade de Deus. O que Caminho está colocando é todas as explicações, elas não conseguem e nem podem justificar o movimento do mundo, porque o mundo simplesmente é. O mundo não é bom nem mal, ele está acontecendo agora. E lógico, diante de uma explicação dessa que você não pode justificar nenhum acontecimento por fatores que são externos à própria vida, a gente tem que lembrar aqui do conceito de niilismo do Nietzsche. O que o Nietzsche vai dizer? Existe niilista que são passivos. A palavra nihil quer dizer assim, nada. Nihil é aquele que não acredita em nada. Mas no niilismo nietzschiano, niilistas são aqueles que duplicam mundos. E nesse processo de duplicação, sempre o mundo que é melhor é o que está lá, e não o que está aqui. E o Nietzsche vai dizer que existem niilistas que são ativos. O que é um niilista ativo? O niilista ativo é aquele que não nega a vida, que reafirma a vida, mas que não busca explicação fora da própria vida. Esse é o niilista ativo. O que o Caminho está fazendo é explicar a vida a partir da própria vida. É não buscar muletas, sejam elas racionais, sejam elas espirituais, para poder dizer como é que a vida ela funciona. Então, não existe essa coisa de você dizer assim, olha, num determinado dia eu passei em determinado local, conheci minha esposa, meu esposo, meu companheiro ou companheira, e para você ver, quando tem que acontecer, acontece. Não! Todas as coisas que acontecem no mundo, elas simplesmente acontecem. Não tem esse negócio de acontecer, morreu porque era sua hora. Se eu não tivesse lá, eu não teria. Se não fosse você, seria outra pessoa. Então, o que o Caminho está dizendo é: a gente precisa aceitar que o mundo é o que ele é, sem explicações externas. E o mundo, e o tempo todo, a gente é projetado, a gente é educado, a gente é forçado, seja pela televisão ou por outros fatores, a acreditar que esse mundo ele é nada mais do que uma força externa que nos mobiliza, seja alma, seja espírito, seja Deus. O Caminho está dizendo, não. As coisas acontecem por acaso sim. O mundo é apenas o mundo. E você tem que entender isso. Se você realmente quer, enquanto indivíduo, compreender a sua existência nesse mundo, você precisa entender que as coisas acontecem independente do que você pensa. E tudo é um acaso. E a vida do Caminho, nesse ponto, ela é interessante. Porque eu já contei para vocês, mas vou relembrar. O Caminho, ele compra a passagem de trem, não ia de carro para a viagem que ele ia fazer. E nessa passagem, ele está com a passagem de trem, ele diz, ele não queria ir de carro, mas o amigo dele convence ele a ir. E ao ir de carro, ele morre. Mas o próprio Caminho tinha dito que um dos absurdos desse mundo é um homem morrer de carro. Aí a gente vai dizer bem assim, se a gente quer uma visão transcendental, divina, uma explicação a partir de uma entidade, a gente vai dizer bem assim, quer ver como é que a gente justifica isso? Você vê, né? Caminho desafiou Deus e o carro bateu e ele foi o primeiro a morrer. Foi o primeiro a morrer. Tá vendo? Não se pode ficar questionando Deus, que nem fazia o Caminho. Isso é uma explicação transcendental. Isso é uma explicação metafísica. Isso é uma explicação buscando o infinito, buscando Deus. Só que o Caminho vai dizer o seguinte: não, a vida é um absurdo porque não existe sentido na vida.
A vida é o que ela é. E o que ocorre por acaso. Caminho, por exemplo, é um exemplo da sua própria filosofia. Morreu, não foi por vontade divina, não foi por uma prova que ele estava passando, morreu e ele nem estava dirigindo o carro. Ah, então, olha para você compreender como é que a vida funciona. Então, a realidade ela não é justa, a realidade não é injusta, a realidade é, a realidade está sendo, a realidade está acontecendo. É isso que podemos chamar de realidade. Tentar explicar a realidade de uma forma. Olha, porque no mundo grego, como é que funcionava o mundo antigo? O mundo antigo, tudo tinha a sua teleologia, ou seja, tudo tinha uma finalidade. Então, o escravo tinha uma finalidade, não existia coisa inútil. Não existia coisa inútil. Tudo tinha sua finalidade, seu objetivo. Tudo foi criado para uma determinada finalidade. Você poderia não saber a finalidade, mas que ela, no universo, para os gregos, tinha uma funcionalidade, tinha uma forma de você utilizar. Então, esse é o universo grego. Para Aristóteles, um escravo tinha lá a forma de ser utilizado. Então, nada é inútil. Isso é a forma teleológica de tudo tem sua finalidade. O caminho está dizendo não. Desde a antiguidade a gente procura isso. Isso não existe. O mundo é um absurdo. Porque não existe finalidade nesse mundo. As coisas simplesmente acontecem. Ah, mas eu saí, ó. Estava saindo de casa, a minha mãe falou bem assim para mim, menina, não usa o celular não. Deixa o celular em casa. E aí eu saí com o celular na mão e de repente passou um cara e roubou. Olha, minha mãe, viu? Minha mãe é só lançar uma maldição e isso acontece. Não. Isso foi um acaso. Não existe ordem teleológica no mundo para caminho. Ou então, vou fazer um concurso. Se tudo der certo, eu passo. Se for da vontade de Deus, também não. Para caminho, você pode, no dia do concurso, sair de casa, um carro vir te atropelar e você simplesmente não fazer o concurso. Ah, André, mas está me desejando mal? Não, não é desejando mal, é porque a realidade ela é o que ela é. Você ainda não conseguiu entender o caminho. O caminho ele está dizendo o seguinte: não existe uma finalidade para o que acontece no mundo. O mundo simplesmente acontece. Não procure fatores externos ao mundo. Se você está se dando mal, é porque você está se dando mal. Só isso. Não tem uma explicação para isso. Não é Deus que está no seu caminho. Não é seu vizinho que está lhe jogando praga. Não é também alguma mandiga que fizeram para você. Não é nada disso. Você está se dando mal porque, infelizmente, você está se dando mal. Só isso. E isso é um absurdo. Por que o mundo é absurdo? Porque você não tem explicações externas e o mundo se torna um absurdo. Ora, e o Camus, ele tem um livro chamado Mito de Sísifo, que o mito de Sísifo, resumidamente, é Sísifo foi condenado a rolar uma pedra pelos deuses. Sísifo é um mito grego da antiguidade que Camus revisita e traz para a modernidade. Mas Sísifo ele foi condenado a rolar uma pedra até em cima da montanha. Quando a pedra chegava em cima e ele terminava, ele ia dar como terminado o serviço, que ele deixava a pedra lá em cima, a pedra rolava novamente para cá embaixo. Ele tinha que voltar, pegar essa pedra e jogar até em cima. Quando chegava em cima, e esse trabalho seria feito de forma infinita, porque não tem como parar. E ele rola até em cima, quando chega, volta a pedra para cá para baixo, tem que fazer todo o trabalho de novo.
O Camus, é lógico que o Camus, ele tá pegando esse mito para a gente pensar o homem contemporâneo. A gente pode pegar esse mito para poder pensar trabalhos que muitas vezes são sem sentido. Sei lá, limpo minha casa aqui, quando eu termino de limpar a louça, preciso almoçar, e aí eu sei que vai começar tudo de novo. E aí é o trabalho doméstico. Mas é para entender que não tem um sentido. O sentido está no próprio ato. O homem contemporâneo é esse homem que precisa pensar a sua liberdade, a sua individualidade dentro das possibilidades que ele tem, das possibilidades e necessidades que ele tem. Então, igual a Sísifo, ele está condenado a ter que cumprir o seu papel nesse mundo. Por que condenado? Porque ele precisa aceitar que nesse mundo ele vai ter que cumprir um papel, mesmo que ele não saiba qual é. E Sísifo é um exemplo bem evidente de como muitas vezes as pessoas que cumprem um papel dentro da sociedade acabam não vendo o sentido naquilo que fazem, mas fazem. E é assim que tem que ser pensado. E não pense que isso é, apesar de ser algo que acontece com Sísifo, vamos pensar da seguinte maneira: quantos impérios, como é o caso do Império Romano, acharam que seriam eternos e não foram? Ou seja, não existe um deus ou deuses que os protegiam. Em um determinado momento da história, o Império Romano ruiu. Ele expandiu tanto que ele chegou a ruir, porque não tinha mais como controlar. E também tivemos as invasões dos povos bárbaros. Essas invasões acabaram com que tivemos ampliação do império, que outros territórios foram anexados e expandiu tanto que pessoas que seriam colocadas como bárbaros não foram. Mas até mesmo esses impérios, eles ruíram. Então não há uma história teleológica, caminha para uma finalidade, onde você tem o primeiro motor. Não. O que há é os acontecimentos. E os acontecimentos, uma hora ou menos hora, os impérios também hão de ruir. E fica só as ruínas do que aconteceu. E não só em Roma, como também na Grécia, em Atenas, aquilo que a sociedade, porque assim, os gregos, eles são da antiguidade para nós, mas os gregos, na época que eles viveram, eles são contemporâneos para si. Eles eram contemporâneos, eles eram aquilo que nós achamos que somos hoje. Se hoje nós achamos que nós somos avançados, os gregos se consideravam a sociedade mais avançada. Então, esse drama, esse império que muitas vezes pensava-se que duraria muito tempo, que iria ultrapassar o tempo. Não. Também, isso aí é o Paternon. Também ruiu. Então, não adianta você tentar encontrar uma explicação divina. Esse filme é o filme 1917. E falar bem assim, olha, nós vamos ganhar a guerra porque Deus está do nosso lado. Porque se de um lado você tem vou pegar aqui a Segunda Guerra Mundial. Se de um lado você tem povos que acreditam em Deus, aí estou falando na religião judaico-cristã, o outro também acredita. E aí entra aquela fala da música Legião Urbana. Lembre-se sempre que Deus está do lado de quem vai vencer. Porque ambos acreditam em Deus.
Então, o que o Camus diria? Não adianta você tentar explicar a guerra tentando recorrer a Deus. Você só vai compreender a guerra se você recorrer aos homens. Porque os homens vão dizer, quando rogarem por Deus, que é algo transcendente, eles vão tentar dizer o seguinte: Deus, do lado de quem você está, nos ajude a vencer. E os outros soldados vão fazer a mesma coisa. Então, o que Camus está dizendo? Não existe uma ordem transcendente. A explicação do mundo só pode se dar aqui. E isso é um absurdo, porque você tirou tudo que o mundo ocidental tinha de mais, assim, que acreditava que diferenciava ele dos demais. Então, por exemplo, se você for na Grécia Antiga, os gregos achavam que a razão deles os diferenciavam dos demais povos, principalmente no campo da filosofia. Só que, se você for na Idade Média, aqueles que trabalhavam na e para a igreja achavam que aquele mundo era o melhor. Por quê? Porque em nome de Deus. Então, o que Caminho está dizendo é: nós não podemos ficar focados nessas explicações. Só que o Caminho, ele não tenta te convencer. Ele não tenta criar um sistema filosófico todo organizado para falar, ó, isso aqui é a minha filosofia. Muito pelo contrário, para você estudar o Caminho, você tem que pegar e montar uma espécie de quebra-cabeça. Porque, como ele é existencialista, ele vai trabalhar com as narrativas, com a singularidade de cada indivíduo que cada indivíduo tem. Aquilo que me diferencia de você. E não aquilo que me torna igual a você. Porque se eu for para aquilo que me torna igual a você, eu vou com definição que nem fez Aristóteles. O homem é um animal racional. E isso é o que diferencia, ao mesmo tempo, o homem dos animais, mas também os igualam. Porque se o homem é um animal racional, a razão é universal. Isso não torna igual. E o que Camus quer apontar é a singularidade, é aquilo que o ser humano, que cada ser humano tem de diferente. E nesse sentido, ele não pode, ele não pode nem deve criar um sistema, ele deve criar narrativas que tratam das especificidades, das diferenças, da singularidade que cada um tem enquanto indivíduo. Lógico, se você faz uma concepção assim de filosofia, ele nem se via como filósofo. Mas se você faz uma concepção assim de filosofia, você está se contrapondo a nomes iguais Platão, a Hegel, a Marx, a Kant e tantos outros. Porque o que é o imperativo categórico de Kant? Rege a sua ação com a lei universal. O Caminho está dizendo não, ao contrário. Rege a sua vida de acordo com a sua individualidade, a sua liberdade, as suas possibilidades e necessidades. É nessa perspectiva que o Caminho está falando. E não na perspectiva de universalização do homem. Nesse sentido, se por um lado o Caminho se coloca contra Kant, que criou um sistema, Hegel, que criou um sistema, Platão, que criou um sistema, onde tem uma tese aí, os argumentos migram para essa tese. O Caminho está dizendo assim: não, eu não faço parte desse grupo da filosofia ocidental. Eu faço parte de. Ele nem se via como existencialista, viu, gente? Só para explicar o conteúdo. Ele acaba fazendo parte de um grupo que vai ficar conhecido como existencialismo, onde você tem um guarda-chuva que abarca as mais diferentes tendências de forma de pensamento. Por exemplo, o que é um filósofo cristão? O Camus é um filósofo focado no ateísmo, na negação de Deus.
Mas é nesse guarda-chuva que fica Kierkegaard, que fica Camus, que fica Nietzsche, mesmo sabendo que Nietzsche é uma antípoda, ou seja, pensa o contrário de Kierkegaard. Mas quando você vai ver a forma como Nietzsche pensou, ou seja, criticando a razão, dando ênfase na questão individual, colocando o indivíduo, destacando o indivíduo da massa. Então, esse caminho acaba ficando do lado. Se por um lado ele negou aqueles que eu já falei, no caso, Platão, Hegel, Marx e Kant, por outro lado, ele se coloca na mesma trincheira que o Nietzsche, na mesma trincheira que o Kierkegaard. Lembrando que o Kierkegaard defende o cristianismo e o Camus ele defende o ateísmo. Nenhuma explicação fora da própria vida. Então, a filosofia do Camus se funda em narrativas. Uma filosofia que nem a do Camus não está preocupada em criar argumentos para colocar, para que a vida possa caber nesses argumentos. Não. Uma filosofia do Camus, ela está muito fundamentada na arte. Tanto é que para você pegar a filosofia do Camus é meio complexo. Por quê? Porque você tem que pegar o fio da meada e você tem que construir. Você tem que entender a forma como ele trabalhou. Sendo que outros já te dão isso de forma, pelo menos assim, prometem sistematizada, entre aspas, abre aspas, organizadas, fecha aspas, para você interpretar. O Camus, ele sequer tenta te convencer de nada. Ele não tenta te convencer, ele só mostra. Mas quem vai ser o coautor dessa leitura é você. Então você não pode dizer para o Camus que é preciso explicar a vida por muletas, que é preciso explicar a vida por algo que está fora da vida. Não. Você tem que explicar a vida dentro da própria vida. E é aí que entra o conceito de absurdo. Porque se o mundo não tem algo que eu possa me amparar e que era meu referencial, como é o caso de Deus, e agora? Agora o mundo se tornou um absurdo. Porque não tem onde eu encontrar uma referência. Viu como o caminho ele só que o caminho vai ter apontamentos, lançar propostas, mas a forma como ele elabora o seu raciocínio faz com que a gente pense e repense a nossa posição nesse mundo. Desde René Descartes, de um lado você tinha aquele que pensa, então assim, penso, logo existo. O Descartes vai fazer uma dúvida metódica ou dúvida hiperbólica, que ele vai duvidando de tudo. De tudo, de tudo. Até chega uma coisa que ele sabe que ele não pode duvidar. Ele não pode duvidar de que ele duvida. E para duvidar, ele precisa pensar. Esteja ele dormindo ou acordado, ele, para duvidar, ele tem que estar vivo. Então, ou desculpa, para duvidar, ele precisa pensar. Então, se ele pensa, cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo. Então, o absurdo da experiência que deve ser vivida deve ser um ponto de partida, o equivalente na existência da dúvida, metódica de Descartes. Se por um lado Descartes ele faz isso dentro da perspectiva da filosofia no movimento do pensamento,
como fundamento do pensamento, o caminho ele vai dizer que isso tem que se dar no plano do absurdo. É ali que o sujeito vai conseguir avançar. Então, a vida autêntica é a reafirmação da vida. E o que seria isso? Afirmar que viver nesse mundo é estar no absurdo. Não tem uma explicação do jeito que você queria, porque o mundo é o mundo e você só está nesse mundo. Mas se o mundo é esse absurdo, porque não tem explicações, eu não tenho muletas metafísicas, eu não tenho como me apegar a mundos duplicados, eu não tenho como lançar a minha esperança de espera de que o outro mundo que é melhor vai vir, por que eu não me mato, já que Deus não existe? E se Deus não existe, por que eu também não mato os outros? Esse problema, ele aparece, lógico, em várias obras do Camus, mas tem duas que eu vou destacar aqui. Primeiro é o mito de Sísifo, onde o problema do suicídio vai se impor. E o outro é o homem revoltado, que vai ter a preocupação com o outro também. Então, assim, o caminho aqui ele está pensando a violência tanto contra si quanto contra os outros. Será que se Deus não existe, tudo é permitido? E aí o Camus, ele vai buscar a seguinte perspectiva. Vamos lá, você tirou Deus, você tirou a possibilidade de uma revolução lá no outro mundo, você também não quer mundo das ideias de Platão, você não quer cristianismo, você não quer muletas metafísicas. Se você não quer essas muletas metafísicas de alma, espírito, Deus, você não quer nada disso, tem um problema para a filosofia que ela precisa resolver, que é, uma vez que você não lembra como é que funciona a pessoa que está com problema de, de, de sofrer um acidente e anda de muleta, se você tirar a muleta, ela cai. Então, uma vez que não tem mais Deus, não tem mais metafísica, uma vez que não tem mais um mundo das formas, uma vez que não tem mais nada que você possa se apegar a não ser essa vida, que é um absurdo, porque não tem nenhuma finalidade, a vida não tem nenhuma finalidade. Porque a gente pensa assim, a vida tem a finalidade. Deus me colocou nesse mundo. Não, meu amigo. Você não é o escolhido, porque se você fosse ser o escolhido, todos nós seríamos. Porque cada um se sente especial. E o Camus está dizendo, não. Todos nós nascemos pelo acaso. Poderíamos não ter nascido. E o mundo continuaria sendo o mundo. Nesse sentido, se eu não tenho mais as muletas metafísicas, por que eu não me suicido? E aí o Camus vai colocar isso de uma forma bem interessante. Ele vai dizer que existe apenas um problema filosófico realmente sério. E esse é o suicídio. Ou seja, a pessoa tirar ou não a própria vida. Decidir se vale a pena ou não viver a vida é responder à questão fundamental da filosofia. Todas, vamos lá, todas as outras questões decorrem disso. Se o cara tira a própria vida, é porque temos que pensar assim, se ele é capaz de tirar a própria vida, dentro dessa perspectiva de desespero, como é que nós fazemos para mudar isso? Esse é o problema filosófico. Se a gente tira Deus, tira a alma, tira não sei o que, vai tirando, etc, etc,
Como é que a gente vai fazer que esse homem não se suicide? E aí o Camus vai criticar que essa razão que é universal, e aí coloca-se Aristóteles, Kant e toda uma gama de pensadores do mundo ocidental, que é uma moral universal, como é o caso do Aristóteles, que pensa na questão da razão, que gera implicações em um movimento, seja no terreno prático, seja no terreno ético, mas que se move dentro de determinismo. Então, essas categorias que tudo explicam bastariam para fazer rir um homem decente. O que ele está dizendo? Ó, não dá para explicar o homem por questões universais, porque o homem tem questões que são singulares, são únicas, são próprios deles. Então, qualquer um que é um pesquisador que escuta isso, ri da forma como as pessoas pensam em tratar. Porque se você coloca razão não diferencia homem de homem. Razão ela unifica, faz as coisas ficarem universais. Mas quando você olha, até usei essa palavra lá, quando você olha a floresta, você perde a questão das árvores. Você perde a questão da árvore. Então, o Camus, ele vai chamar, conclamar e dizer que, ao invés de esperar, as pessoas devem se desesperar. Se desesperar por quê? Se desesperar para parar de esperar. Então, assim, devemos nos desesperar para reconstruir a superfície familiar e a calma que nos dariam paz de espírito. Então, toda vez que o caminho ele vai pensar, ele pensa o homem dentro de uma situação específica, com posições específicas, que o coloca na reflexão do e sobre o mundo, para poder essa pessoa compreender o seu papel, ou o papel que essa pessoa tem enquanto indivíduo livre. Então, assim, o caminho ele vai reafirmar seu ponto de vista, e ao reafirmar seu ponto de vista, ele coloca assim, ó, há um inescapável hiato. O que é um hiato? Uma separação entre o que imaginamos saber e o que realmente sabemos. Ele está criticando aqui essa razão que diz que conhece as coisas, etc, etc. Ele está dizendo, não, há um grande abismo aí. Vocês que ficam elogiando a ciência, há um grande abismo entre aquilo que as pessoas falam que sabem e o que elas realmente sabem. Entre aquilo que elas falam que sabem e aquilo que realmente elas sabem. E aí coloca, esse mundo em si não é razoável. Isso é tudo que pode ser dito. Por quê? Porque ele não quer convencer você, ele não quer criar outro sistema, criar outro Deus. Ele só quer mostrar que esse Deus, que esse sistema que nós vivemos não é razoável. Por quê? Porque procura explicação para tudo. E quando encontra, gera outro mundo. E aqui é interessante, vou ler essa passagem aqui desse pequeno poema para vocês entenderem como isso contribui para a nossa compreensão de caminho. Então, por exemplo, amar é sorrir por nada e ficar triste sem motivos. É sentir-se só no meio da multidão. É o ciúme sem sentido, o desejo de um carinho. É abraçar com certeza e beijar com vontade. É passear com a felicidade, é ser feliz de verdade. Veja bem,
por que nós estamos colocando essa passagem? Porque aqui tem uma posição estética do esteta, de sentir prazeres com coisas empíricas, cotidianas, sem necessitar de um, de um Deus para trazer esse momento que a pessoa vivencia. Um exemplo. E no meio de um inverno, eu finalmente aprendi que havia dentro de mim um verão invencível. O inverno aqui pode ser lido como um problema que a pessoa está passando, mas que ao vivenciar esse problema, chegou um momento que ela percebeu o seguinte, que a solução para esse problema não estava fora dela, estava nela. Não é procurar coisas fora, é procurar coisas em si. E que esse inverno trouxe essa perspectiva repare, o inverno que está sendo colocado é uma coisa que está fora, é um problema. Mas é dentro de si que a pessoa encontra esse verão que é inesquecível. E que, então, não é interessante repetir, não está buscando coisas para resolver o problema fora, está voltando-se para si. Então, se a vida não tem Deus, se a vida não tem alma, se a vida morreu, acabou, cara, por que que eu não me suicido? Por que também que eu tenho que ter a desesperança, a não esperança? Porque o que me pregam o tempo todo é para ter esperança que esse mundo vai se tornar melhor, mesmo sabendo que cada dia está pior. O que me pregam é que eu não posso, entre algumas coisas, me suicidar. Mas, diante de um mundo que é tão absurdo, que não tem nada que é um referencial para mim, que eu possa explicar como é que as coisas estão acontecendo, como é que eu faço para poder não colocar uma corda no pescoço e falar tchau? É isso que o caminho vai tentar responder. Vai dizer o seguinte: por que não devo tirar a própria vida diante do absurdo? E aí ele vai fazer outra crítica. Esperança de uma outra vida que deve merecer ou ultrapassa de quem vive não para si. Então o que ele está dizendo? Ó, essa pessoa que vem trazer essa muleta para você, muitas vezes essa pessoa não vive a própria vida. Ela vive outra vida. Talvez duplicou os mundos, vive o mundo de lá. Então, mas para alguma grande ideia que transcenderá. Transcender é para fora, como nós vimos. A refinara lhe dará um sentido e traí-lo. Então, assim, está criticando essa concepção de ter esperança no sentido de esperar, acreditar em outra vida. São palavras-chave aqui, ó. Acreditar que você merece, porque se você merece, você tem que pagar o preço a se resguardar nesse mundo. Só que esses sujeitos que pregam isso, eles são trapaceiros, eles não vivem para si. Eles vivem dizendo que existem grandes ideias que estão fora de nós e que nós temos que viver em função dessas ideias. E que elas, de certa forma, vão nos trazer sentido. Só que tudo isso é uma traição. É uma traição à vida,
é uma traição aos instintos, é uma traição é uma traição a você estar no mundo, se reafirmando enquanto pessoa. Tudo isso é uma traição. Então, para Camus, já descendo a lenha em Kierkegaard, diz que a vida ela tem que ser vivida como ela é. Nada de ficar criando aí Deus, alma, inferno, céu, para poder tentar controlar corações e mente e corpo. Coração, mente e corpo. Não. A vida, ela precisa ser vivida sem consolos, sem muletas metafísicas, porque só aí você vai ficar lúcido nesse mundo, e ao ficar lúcido, você vai lutar contra a mortalidade e as limitações por meio da sua rebelião. Então, entenda, o caminho não está dizendo que você não pode lutar, ele está dizendo que você pode lutar, mas que você não pode ter muleta metafísica, que seria Deus, alma, etc, etc, nem consolos. O que são consolos? É você muitas vezes criar um outro mundo que vai existir depois da revolução, e a revolução nunca vem. Nunca vem a revolução. Ah, está vindo aí. A revolução nunca vem. Então, a obra do Camus é uma obra extremamente crítica em relação aos posicionamentos frente ao mundo. Posicionamentos esses que o colocou, como vocês viram lá no trechinho do filme, contra pensadores como Jean-Paul Sartre. E o Sartre tinha uma influência muito grande naquele período da França. Então, e era comum naquele período que os intelectuais se alinhassem com os intelectuais. Então, assim, os intelectuais franceses tinham uma tendência à esquerda, que por sua vez, na época você tinha a União Soviética, stalinista, que, como vocês viram, acreditava-se que denunciar um crime da esquerda seria fortalecer a direita. Só que o caminho vai dizer: se a verdade estiver do lado da direita, lá eu estarei. Então, ele está dizendo assim, ó, eu praticamente o que Aristóteles falou para Platão: sou amigo de Platão, mas sou mais amigo da verdade. Só que aí se dá o rompimento entre Sartre e Camus. Mesmo que os dois dialoguem na concepção do existencialismo. Se o indivíduo vai parar de idealizar, ele vai viver a vida como ela é. E é interessante, lógico, você não vai construir grandes impérios como fez o Império Romano, você não vai construir grandes civilizações como fez em Atenas, mas só de você deixar de ficar idealizando como é que seria a vida, vamos supor, tem um poeta que ele diz o seguinte: a vida é assim, feito de escolha. Para cada uma escolha que você faz, para cada. A vida é assim, feito de escolha. Para cada 100 oportunidades que você tem de escolher, ao escolher uma, 99 vão embora. O caminho diria o seguinte: você escolheu um, escolheu. Então, você precisa viver essa uma que você escolheu. E não ficar idealizando. Como é que seria as 99? Poxa, se eu tivesse casado. Não, não é isso. Você precisa viver a sua escolha. Isso é o que a gente tinha na antiguidade como herói trágico. O que era um herói trágico? Dentro da tragédia grega, o herói,
poderia passar bons momentos ou momentos ruins. Ele não negava de forma alguma, ele não negava de forma alguma que ele tinha que ir de encontro ao seu destino, que ele não poderia negar a vida, que ele tinha que ir até o final. Então, não é idealizar a vida, mas marchar para a vida que você tem, ou marchar na vida que você tem, e aceitar a vida como ela é. Isso é um herói grego. Ele sabe, ou pode saber até qual é o seu final, mas ele vai até o fim sem se resignar. Ele vai até o fim e faz o que é preciso fazer para cumprir o seu papel. Ora, essas adversidades que esses personagens passam, que esses indivíduos passam, eles não abaixam a cabeça, eles vão com autoconsciência do que pode acontecer e não nega a vida. Enfrentam o seu destino. E ao enfrentar seu destino, eles não negam seus valores, eles reafirmam seus valores. Por exemplo, tem vários heróis do mundo antigo que a gente pode chamar aqui. Ah, mas o interessante é trabalhar com esse tipo, ou seja, que não nega a vida, que reafirma a vida e faz os enfrentamentos que são necessários. Nesse sentido, 3 pontos são fundamentais. Primeiro, você precisa se manter o tempo todo consciente de que esse mundo existe o pleno absurdo. E o que é pleno absurdo? Não buscar muletas metafísicas para explicar o mundo. O mundo é o que ele é. Por outro lado, se o mundo é o que ele é e você precisa entender isso, você não pode, à medida que você compreende, no processo de no processo de conscientização, você não pode pegar muletas à medida que você avança no processo de tomar consciência da situação. Que esse mundo é um absurdo, e aí, de repente, por conta dos absurdos que você vê nesse mundo, você diz: não, eu preciso de ilusões, eu preciso de religião. Não. Isso aí são ilusões, seja no campo da religião ou seja no campo da revolução. Porque coloca o mundo não aqui, o mundo fora daqui, para você ficar olhando para lá e não prestar atenção na realidade aqui posta, e aí você vai cantar aquela música do Titãs, devia ter amado mais, devia ter. Por quê? Porque você não prestou atenção no aqui e no agora. Então, seguir nesse mundo é seguir com vitalidade, é seguir com intencionalidade, mas acima de tudo é lidar com esse mundo e com os absurdos que é estar nesse mundo. Então, ao mesmo tempo que talvez você olha Sísifo e pensa assim, poxa, que trabalho sem sentido. Ora, se o mundo é um mundo, o trabalho de Sísifo vai continuar independente do que você pensa. E como é que o caminho coloca? Mesmo para esses trabalhos que não têm sentido, ou que não conseguem ver sentido para além dele, porque, por exemplo, não procura sentido em Deus, não procura sentido na alma, no espírito, na revolução, no cristianismo, no platonismo. Não. E aí ele coloca o seguinte: toda a alegria de Sísifo está contida nisso. Seu destino pertence a ele. Sua rocha é coisa dele. A própria luta em direção às alturas é suficiente para encher o coração de um homem.
Então, veja que o Camus, mais uma vez, está ressaltando que, na teoria do absurdo, o homem tem que se reafirmar enquanto homem neste mundo. E aí, quando você se reafirma nesse mundo, você consegue ver ou imaginar, ou, se preciso for, você consegue imaginar Sísifo feliz, mesmo que Sísifo esteja condenado. Então, mesmo estando condenado, Sísifo, de uma forma de burlar a situação que ele está, ele consegue ser feliz. E aí é interessante porque a gente sempre pensa que felicidade é dinheiro, é conta bancária. Não estou dizendo aqui que só a miséria traz felicidade. Não é isso. Não estou também dizendo aqui que todas as coisas se resolvem só com dinheiro. Não é isso. O que eu estou te dizendo é quando você olha, somente assim, do apartamento, pessoas que moram na favela, muitas das pessoas que olham com o olhar da pessoa que está dentro do condomínio e não consegue acompanhar como pessoas que moram na favela podem ser felizes. Por que ela não consegue acompanhar? Porque ela não consegue entender o universo para além do local que ela está. É o máximo ali onde ela está que ela consegue entender os problemas que ocorrem. Mas, como o Camus falou, é preciso imaginar Ciso feliz. É preciso imaginar, é preciso compreender que essas pessoas, não vou dizer todas, mas grande parte delas são felizes ali. Isso não quer dizer que elas não possam transformar a realidade em que elas estão inseridas. E não quer dizer também que não tenha pessoas que queiram sair dessa realidade posta. Mas o que o Camus está colocando é preciso imaginar Ciso feliz. Não ficar imaginando que só porque as pessoas moram nesse local, que elas são o reduto dos infelizes. Não. É preciso imaginar Ciso feliz. Mesmo que eles tenham um trabalho de rolar essa pedra, metaforicamente falando, eles conseguem é, ser felizes. E aqui não é fazendo merchan para miséria, não. É entendendo que as pessoas que estão nesse local têm pessoas que são felizes. Tem pessoas. Isso não quer dizer que elas não possam sair para outro local, que elas não podem. Muito pelo contrário, mas que o perfil, a compreensão, o entendimento dessa realidade só se dá pela compreensão do mito de Camus. Ou seja, é preciso imaginar Ciso feliz, mesmo com um trabalho que muitas vezes não tem sentido. Mas se não tem sentido, por que não tem sentido? Porque não tem algo fora dele, ocorre nele mesmo. Então o trabalho dele é um absurdo. É isso que é o mundo. O mundo é esse rolar, a pedra tem em cima, volta. Mas que sentido tem isso? Não tem sentido algum. Por isso que o mundo é um absurdo. É isso que o Camus está dizendo para você. Então o Camus ele vai se colocar contra o comunismo, só que por conta da forma como ele apresenta a proposta, principalmente na época da União das Repúblicas, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, principalmente da forma como ele mostra, muitos críticos dizem que ele passou o pano para fascista, que ele passou o pano para outro sistema totalitário e sentou e se ocupou do regime comunista, quando na verdade ele poderia ter passado, melhor, poderia ter feito uma crítica contundente sobre outros sistemas totalitários. O fascismo e o nazismo seria eles também. Lembrando que o Camus morreu na década de 60, então daria para ele fazer essa crítica. Enfim, o mundo é um absurdo,
Para isso, a gente pode perceber o mito de Sísifo, mas o que vai mudar é que nós temos consciência do absurdo. E quando a gente se utiliza disso pela primeira vez, a gente pretende deduzir dessa premissa uma regra de comportamento que faz com que o assassinato pareça, no mínimo, indiferente e, portanto, passível. Olha, se o mundo é um absurdo, é indiferente a questão da... O que é absurdo? Se Deus não existe, se não dá para fazer revolução para um mundo melhor, se não dá para utilizar essas muletas, não há prós e não há contras à morte de pessoas. O assassino não está errado. Não tem nenhum sentido a vida. A vida é um absurdo. Então, nós somos livres para atiçar o fogo crematório ou nos dedicar aos cuidados dos leprosos. Veja, se eu sou livre, eu não posso ficar esperando lá que o leproso venha uma divindade e vai curá-lo. Não, eu sou livre e tomei consciência do absurdo que é esse mundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ajudar a modificá-lo, a intervir nele. Mas repare que o caminho não está falando aqui de classe social, nem de revolução. Tanto a maldade quanto a virtude são meros acasos ou caprichos. Não é uma coisa que você está fazendo e que você vai ter reconhecimento internacional no mundo prime espiritual. Não. Isso aí é só um acaso. O mal e a virtude são mero acaso ou capricho. Não é, como diz o outro, é que nem sofrimento, não é monopólio de ninguém. Sofrimento é para todo mundo. Mas não é monopólio desse ou daquele grupo, dessa ou daquela pessoa. E aí eu queria falar com vocês, para vocês assistirem esse filme O Senhor das Armas, que ele é muito bom, mas na perspectiva que eu estou colocando aqui para vocês. De pensar o, 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 o mundo como um absurdo. Nada, nada de ficar fazendo julgamentos é, transcendentais para esse filme. Que esse filme vai dar para gente trabalhar bem essa perspectiva de absurdismo, onde a vida não tem nenhum sentido fora dela. Outro filme que é interessante é o Clube da Luta. Então, assim, Camus enfatiza que a revolta cria valores. Entre eles, a dignidade e a solidariedade. Então, as pessoas, ao se indignarem com uma situação que eles se revoltam, eles também se emanam. E aí ele coloca o seguinte: se Descartes fez a afirmação penso, logo existe, ele defende que revolto-me, logo existo. A revolta é uma forma de agir nesse mundo. Não por uma questão espiritual, mas por eu mesmo. Eu vou agir porque a revolta é uma forma de eu agir nesse mundo. Então, o Camus vai dizer o seguinte: olha, a teoria revolucionária ela é complicada porque ela inicia justificando a necessidade de um mundo melhor. Então, eles vão justificar racionalmente isso. Contudo, à medida que o mundo se avança, se eu quero um mundo melhor, estou do lado daqueles que vão construir.
E eu, se eu estou desse lado, eu vou querer, desejar que o outro que está no lado oposto seja dizimado, o que é uma contradição. Nós não começamos aqui defendendo justamente o oposto, que o ser humano ele tem direito à sua consciência do absurdo, e que o absurdo e o sofrimento são acasos e não tem nenhum beneficiário. Uai, no processo de revolução, o que eu faço? Eu acabo colocando como princípio que para chegar no processo revolucionário, algumas pessoas vão ter que morrer. Então, eu vou justificar o assassinato, tendo em vista que a morte dessas pessoas, desse grupo, é para um bem maior. O cara vai dizer, não, não pode ser assim. Então, cria-se a justificativa da morte, cria-se a justificativa que vários morreram, mas foi em nome da revolução. Duplica-se o mundo. Olha, nós estamos te matando aqui, mas o mundo lá vai ser melhor. E você não vê nenhum nem outro. Então, a revolução, ela não é aceita pela concepção do absurdo, porque ela também quer criar um outro mundo. E na tentativa de implantar a justiça, acaba criando caos, acaba criando muita injustiça. Ok. Agora, não resta dúvida que a rebelião é uma das possibilidades frente ao mundo que é o absurdo, para você atuar e para você tentar modificar esse mundo. Então é um protesto. Veja, o absurdismo ele nasce como um protesto das muletas, que promete outro mundo e você não vive a vida aqui. Mas a partir do momento que você coloca que transformar a realidade é um princípio seu, você vai encontrar durante a sua caminhada outros que também pensam igual a você. Só que se esse grupo aqui ele defende como princípio a vida e o outro grupo também defende a vida, muitas vezes o conflito desses dois grupos leva ao processo de mortalidade. Então, se esse grupo aqui consegue dominar o outro, muitos lá de lá morrem. Aí entra uma contradição, porque se nós se revoltamos justamente para poder as, as muletas metafísicas não nos colocaram ou não nos colocar enquanto pessoas passivas, por outro lado, aquilo que a gente tentou criar fez o contrário. Por quê? Porque criou uma atmosfera de assassinato. Então, esse processo de ambiguidade. Então, quer dizer, em nome da desigualdade que existe na Terra, porque eu não vou procurar em outro lugar, em nome da desigualdade que existe na Terra, eu vou criar um grupo junto com outras pessoas para poder combater essa desigualdade. Mas para combater essa desigualdade, eu preciso me livrar do outro grupo, que eu justifico ser as pessoas que impedem as pessoas de viverem sem essas muletas. Só que ao matar essas pessoas, eu entro em contradição. Por quê? Porque não era isso que eu queria. Não era matar em nome da revolução, porque vai vir um mundo melhor. Não era isso que eu queria. Então, quais são as alternativas que o caminho apresenta? Lembrando que no caminho ele faz narrativa no campo literário. Então, você, a gente precisa ir puxando a corda para compreender o raciocínio do caminho. Ele não é um filósofo. Se você procurar um sistema, não vai ter um sistema. Então, a primeira alternativa seria diante do absurdo. Tem pessoas que não conseguem vivenciar o absurdo e acabam criando a ilusão de que vivem um mundo
com Deus. O que o caminho vai dizer é o contrário. Olha, nós precisamos aceitar que estamos vivendo num mundo imanente sem Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que as pessoas podem decidir entre virar um revolucionário ou virar um crente. Só que mesmo o revolucionário e o crente, eles ficam comprometidos com um mundo duplicado. Então veja, olha como é que o caminho resolveu esse problema. Nós temos aí o absurdo. Esse absurdo, ele ocorre porque nós tomamos consciência de que a vida não tem um sentido fora dela. Nós reafirmamos a vida. E ao reafirmar a vida, o outro grupo que nós elegemos que não reafirma a vida, nós vamos lá e atacamos esse outro grupo. E acabamos matando grande parte das pessoas. Ou seja, tentando acabar com a injustiça, eu acabo matando muitas pessoas. E quando eu tiro Deus, alma e outras cositas mais, eu acabo fazendo com que o homem tire suas muletas e volte-se para ele mesmo e para o mundo que o cerca. Sem muletas metafísicas, sem Deus, sem alma, etc, etc. Então, por caminho, a revolta não deve criar um crente, mas também não deve criar um revolucionário. A revolta frente ao absurdo é uma escolha individual que me possibilita atuar sobre o mundo. E isso é muito importante. Então, esse é o caminho. A gente vamos voltar lá no início, para a gente compreender o que a gente tinha como proposta e até a gente ver se essa proposta ela foi cumprida. Então a gente tinha como proposta falar principalmente do conceito de absurdo e do conceito de revolta. O conceito de absurdo já foi bem trabalhado e o conceito de revolta é a forma que esse indivíduo se porta nesse mundo frente a esse absurdo, ou seja, ele vai agir sobre o mundo. E o absurdo, vocês sabem, é porque não existe sentido. Tem um imanente que é para um indivíduo, que não se separa dele, e o transcendente, que é algo que está fora. Tá? Então, no início, a gente falou que trataremos da questão do absurdo em caminho, vinculando essa questão com Deus. E realmente aqui, ó, você vê que há um vínculo. Por que há um vínculo? Porque nós colocamos como é que o caminho vê essa proposta. E na perspectiva do caminho, só conseguimos transpor, ultrapassar a passos largos para frente se a gente compreender que esse mundo é um absurdo. Você não é a pessoa mais especial. Se aconteceu com você, é porque desculpa, é porque aconteceu por acaso. E não porque tinha que acontecer. Não fique procurando aí ordem cósmica para você acontecer, para ter acontecido tal coisa. Muito pelo contrário. Aconteceu tudo no acaso. A não ser que alguém planejou minuciosamente, você caiu. Mas no geral, é no livro, ou melhor, é nesses livros que a gente mostrou de caminho, que o caminho aponta esse conceito de absurdo.
o absurdismo, no qual não precisa procurar uma razão no mundo fora do mundo. Não precisa procurar uma razão da vida fora da vida. É na vida que você vai encontrar essa razão. Forte abraço a todos. Eu penso que hoje a gente conseguiu dar conta aí do caminho e vamos para a próxima aula. Forte abraço.